Isso aí. Está relacionado à hiperinsuflação. E Quer essa dizer, perda, e a perda da elastância? como? A Desculpa. perda, a perda da elastância? Perda da elastância, hiperinsuflação. Pensa no seguinte: o pulmão vai ficando cada vez mais cheio de ar. Cada vez mais cheio de ar. Até que para a pessoa tossir, ela não consegue puxar o ar para depois tossir. É como se o pulmão dela já estivesse cheio o tempo inteiro. Sim. Então, ela não tem esse esse puxar de tosse, porque o pulmão dela já tá cheio. Ela não tem como puxar mais. E outra coisa, perde elastância, perde, na verdade, ele ganha complacência, né? O pulmão fica muito flácido, ele perde elastância. Então é um pulmão que por mais que ele encha, ele não consegue tossir, porque ele não tem força. Quer dizer, não tem mecânica, não tem, sabe? A força para realmente colocar a tosse, a secreção para fora. Aí você junta isso ao fato da pessoa ser mais secretiva por conta da bronquite crônica. Ter um acúmulo maior de secreção porque ela não tem cílios. Uma tosse fraca e, lógico, tá colocando fumaça para dentro, que tá gerando processo inflamatório o tempo inteiro ali dentro do pulmão. Deu para entender, pessoal, esse pacote de problemas? Normalmente Sim. o que faz uma pessoa dessa procurar o pronto-socorro não é porque ela tá com falta de ar, é porque ela tá com pneumonia. E aí, seu João já tá com a terceira pneumonia e não melhora. E melhora e volta para casa depois de 2, 3 meses, já tá com pneumonia de novo. E não é por conta sei lá, do tempo que tá frio. Não é porque o seu João não tá tomando vitamina. É porque, primeiro, o catarro tá se acumulando com muita frequência lá dentro do pulmãozinho dele. Qualquer bicho que entra no nosso pulmão, e entra muito bicho todo tempo, começa a ficar grudado no catarro e é tossido para fora. Só que esse paciente tem muito catarro preso lá dentro, o que vira uma sopa de bicho. E o pulmão dele que não consegue colocar para fora toda essa sujeira. Então o bicho entra, não tem como ser colocado para fora e começa a fazer então Bom, ele começa a se multiplicar, até a hora que quando o corpo tenta combater, lembrando que o corpo também já está ocupado com a lesão da própria fumaça, quando o corpo tenta combater, não tem muita força para combater esse bicho, porque está no meio de um monte de inflamação. Fez sentido? Ah, e a hiperinsuflação. Lembrando da hiperinsuflação, a hiperinsuflação é um nozinho complicado para a gente entender. Mas a hiperinsuflação acontece principalmente porque durante a inspiração você abre toda a sua via aérea. E na inspiração, perdão, você abre toda a sua via aérea. E na expiração, sua via aérea acaba fechando. Deixa eu só melhorar esse desenho aqui. Pronto. Então na inspiração você abre tudo. Você puxa o ar, a caixa torácica abre, as costelas sobem, os alvéolos abrem, tudo abre. Sucesso. Só que na hora que solta o ar, tudo se fecha. E numa dessa, qual o problema? Poxa, uma via aérea saudável como a nossa não vai fechar tudo, vai ficar um pouquinho aberto. Só que esse coitado aqui, ele tem hiperinsuflação, aliás, ele tem enfisema. Então, todo o caminho aqui é tudo destruído. Não é tudo destruído, é uma bexiga mole, flácida. E é facinho de colapsar isso daqui. Até porque também tá cheio de catarro por dentro, né? Ah, não é nem só o catarro, tá inflamado também, lembra? Gente, esse desenho que eu fiz aqui, ó, do jeito que tá aqui agora, fora a parede flácida, é exatamente um asmático, tá? Inclusive o asmático também produz mais catarro. Nossa, meu mouse hoje não tá muito bom. Pronto. Tá lá. E aí, fecha. Se ele puxar, se ele puxar forte ou devagar, abre, ajuda. Para soltar, se ele soltar forte, do tipo, eu vou forçar o ar a sair,
ele só vai fechar mais forte ainda toda a via aérea. Então, uma das formas do ar sair é você fazer o biquinho. Aí vai entrar uma ideia do ponto de igual pressão. Já ouviram falar disso? Não lembro. Ó. Imagina que essa via aérea aqui tá toda deformada, tá? Eu só vou deixar assim para facilitar minha vida na hora de explicar para vocês. Mas isso aqui então é um alvéolo, isso daqui é um brônquio, tá bom? Imagina que para você puxar o ar, lembra da pressão pleural? Vocês lembram de quanto que é a pressão pleural? A pressão pleural tá assim, ó. Vamos fazer o desenho completo. Eu vou fazer o alvéolo entrando por aqui. Vocês lembram quanto que é a pressão pleural? Não lembro. Por volta de quanto? Dá um chute aí, tipo 20, 50, 100, 2, 5. Dou-lhe uma. Por volta de 5, tá? Então quer dizer, vamos desenhar a caixa torácica aqui, ó, de vermelhinho. Nossa senhora, não vamos não. Eu vou só fazer o que dá. Meu mouse não tá nada bom hoje. Tô sem tapetinho. Ô, glória. Pera aí. Faz de conta que isso daqui é uma caixa torácica perfeita. Tá bom? Aí, lembra que o pulmão tá com a força elástica para dentro, caixa torácica tá com força para fora. E aqui no meio fica um vácuo com pressão negativa de -5, tá bom? -5. Significa que para fora tá fazendo 2,5 e para dentro tá fazendo 2,5 de força. E aí, numa média geral, dá 5 de pressão. Tudo bem? Lembra disso, pessoal, lá da fisiologia? Uma breve recapitulada? Sim. Tipo, tá puxando 2,5 para cá, 2,5 para cá, deu -5. Aí você vai puxar o ar. Aí para fora, a musculatura vai puxar com mais força. Vai fazer, sei lá, 4. Legal. Então agora para fora vai puxar com 4. Só que a força elástica do pulmão, quanto mais eu puxo, mais forte ela tenta voltar. Então você puxou a musculatura para abrir a sua caixa torácica com força de 4. E para dentro a força elástica agora aumentou para 4 também. Então a força, a pressão interpleural ficou de 8. E aí quando você solta, a força elástica praticamente estava 4, 4 menos 8 no meio. Aí a força muscular desliga. Desliga porque você relaxou a musculatura. Agora só a força elástica vai ganhar. 4, 3, 2, 1, voltou lá para o meio, daí já começa a puxar também a caixa torácica. Deu para entender, pessoal? Então a ideia é músculo, pulmão. -2, -2. -3, -4, opa, -4 também, o ar entrou. Relaxou a musculatura, a força elástica ganha, a caixa torácica cede, volta aqui para o -5. Então fica -5, -6, -7, -8, -7, -6, -5, -4. Toda vez que você puxa o ar. Tá bom? Aqui dentro fica a mesma coisa, tá? A mesma força vai ser aplicada. Poxa, tá puxando com -8 para cá, a mesma força vai ser aplicada para cá. Então, quer dizer, a força elástica do alvéolo para tentar fechar com uma força de 4 e a caixa torácica para abrir com força de 4 também, dá um total ali 8. Tá bom? Aí não, o DPOC, se ele só relaxar, o que vai acontecer é que a força elástica vai ganhar? Vai ganhar.
Só que aí imagina que a força elástica agora estava puxando de força de 4 que a gente falou, né? 4. Então a força elástica do alvéolo está em 4. Conforme a força, o ar vai saindo, a força elástica, de novo, gente, está sendo aplicada para tudo, tá? Menos 4, 4, 4. E por aí vai. Só que a ideia é, conforme você vai soltando o ar, essa força vai aumentando com muita força no início, depois ela vai até que cedendo um pouquinho. Se você fizer uma expiração forçada, tipo uma tosse, bom, aí, além da força elástica de 4, você está colocando uma força externa da musculatura de 8, não sei, depende da força da tosse. Aí você está fazendo uma força de 12 para fechar o alvéolo. É para fechar com força. Gente, só para vocês terem uma ideia, é de 120 centímetros de água, tá? Então, a tosse é muita força, é muita. Mas eu tô só arredondando. Vamos colocar 120, vai? Só para ficar legal. O que vai virar, então, 124 de força para fechar esse alvéolo. É muita força mesmo. Beleza. Num alvéolo saudável, a força vai ser aplicada aqui. E aí vem uma coisinha meio esquisita. Quanto mais distal estivermos, mais força vai ser aplicado. Então, quero dizer, aqui vai ser aplicado 124. Um pouquinho mais na frente, pouquinha coisa, vai ser aplicado 123. E vai diminuindo conforme vai chegando na boca, até chegar ao ponto de ficar 0 a 0. Que é o momento onde eu já terminei de tossir, minha boca está aberta, tem o ar que está aqui fora, teoricamente está com a mesma pressão do ar que está lá dentro, está tudo no 0 a 0. Beleza. Só que, aí vem a parte de ponto de igual pressão. Gente, ponto de igual pressão não é muito fácil para entender, tá? Desculpa por estar dando essa volta tão longa, mas é que é um jeito mais fácil. E ponto de igual pressão eu já vi cair algumas vezes nas provas. E na vida é bom saber como é que ele funciona. Imagina que então esse alvéolo aqui tá com um enfisema. Essa parede aqui tá toda molenga, toda flácida. E ela tá tão fraca, que se você aplicar uma força de 122, ela vai colapsar. Então, pensa aqui comigo. Ela tá fraca, ela tá com a parede molinha. Bom, você foi lá, colocou uma força de 120 muscular, teve a força elástica que estava ali de 4, foi 124 de força para fechar o alvéolo. 124 centímetros de água, tá? 124 fechou o alvéolo. Aliás, ia fechar o alvéolo. 123 ficou aqui. 122 ficou aqui. Opa, mas essa parede aqui não aguenta essa pressão. 122 é o máximo que ela aguentava. Então, na hora que essa pressão aplicar aqui, ela vai colapsar, vai fechar. É igual, acho que o melhor exemplo, não sei se vocês já viram, é aquela bexiga metalizada. Sabe aquelas que tem números de aniversário? Para encher, você consegue encher ela tranquilamente. Você põe a boca ali e vai enchendo. Ela vai enchendo tranquilo. Só que na hora de murchar, ela não murcha. Porque ela tem uma linguinha ali e fica mole. Então na hora que você enche, você consegue fazer a linguinha abrir, o ar entra, mas na hora de sair, a própria bexiga fecha essa linguinha. É a mesma coisa que vai acontecer aqui. A pressão em volta da bexiga, que nesse caso é a pressão do pulmão, e nesse caso é a pressão também do músculo que está apertando aqui tudo, é tão forte que colapsa o negocinho, a linguinha. E aí o ar não sai, ele fica preso.
No caso da bexiga metalizada, para tirar o ar daí, a gente precisaria passar um canudinho, uma caneta, alguma coisa para abrir essa linguinha. E detalhe, essa linguinha fecha porque ela é mole. Tanto que na hora que você coloca uma caneta, ela abre. Então a ideia é a mesma coisa para a via aérea. A gente tem ponto de igual pressão, mesmo numa pessoa saudável. Ah, meu pulmão está 100%. Só que se você colocar muita força, ele fecharia. Ele só não fecha porque numa pessoa saudável, o ponto de igual pressão, ele acontece para cá. Para cá que eu quero dizer na via aérea mais na zona condutora. E na zona condutora já tem cartilagem. E a cartilagem não deixa fechar. Então a ideia é, quando você puxa o ar, tudo abre. Mas na hora que você solta o ar, tudo vai fechando. E quanto mais força você coloca, mais forte vai fechar. Só que algumas estruturas do paciente com DPOC não aguentam fechar. Não pelo menos como a nossa. Ele fecha um pouquinho antes. Então a ideia é jogar o ponto de igual pressão para frente. Para frente, o que eu quero dizer é para onde já tem cartilagem. Então, vamos lá. Se está fechando aqui, ó, com 122, e se eu colocasse um pouquinho mais de pressão aqui dentro de tudo, ó, vou fazer de azul. E se eu colocasse um pouquinho mais de pressão aqui, só para ele segurar essa paredinha aqui, pelo menos para que o 122 não feche, e aí o ponto de 122 vai ser aqui dentro, ó, já na cartilagem. Aí a cartilagem vai segurar e não vai deixar fechar. Como que eu posso aumentar a pressão aqui dentro? Bom, eu posso colocar um BIPAP, eu posso colocar um CPAP, que vai dar uma pressurizada, aí é tranquilo. Mas e sem BIPAP e sem CPAP? O que todo paciente com DPOC, numa fase mais avançada, faz, sem nem perceber, é respirar com biquinho. Não sei se vocês já viram, eles ficam assim, ó. E aquele tempo longo. Porque quando você faz o biquinho, você dá uma pressurizada lá dentro. Aí você joga o ponto de igual pressão para onde já tem cartilagem. Aí a cartilagem segura, o brônquio não fecha e você consegue soltar o ar. Como é que vocês estão aí? Desculpa ter falado tanto, gente. Eu prendi o ar só de pensar. Ah, tem uma coisinha para considerar. O paciente com DPOC, ele puxa o ar rápido e vai soltando o biquinho assim, ó. Dá uma agonia de ver. Faltou o ar. Meu Deus. Gente, vocês conseguiram entender como é que vocês estão? Manda um joinha aí pra mim. Thalita, Dai, Baby, Márcia. Ok. Deu pra entender essa parte? Ponto de igual pressão não é muito fácil, não. Se vocês estão entendendo, tá sucesso. Que bom. Então, isso é o ponto de igual pressão que algum dia vocês vão ouvir. Oi. Desculpa te atrapalhar. Imagina. Você falou que ele vai respirar assim com o biquinho quando ele estava numa fase mais avançada. Isso porque também já foi, digamos que, ensinado para ele fazer, né? Mais ou menos. Ele vai fazer isso sozinho, sabia? Uhum. Você já viu? Bom, não sei, mas algumas pessoas cansadas, elas costumam fazer um... Uhum. É que ela vai se adaptando. E um dia ela percebe que se ela fizer um biquinho um pouquinho maior, fica melhor para ela respirar. Ah, então vou fazer um biquinho maior. Um pouquinho maior. Quando ela menos percebe, ela já tá fazendo bicão e já tá fazendo... Mas a aí, escola da vida. Mas aí, no caso, um pouco mais inicial, digamos assim. É como se, deixa eu procurar como falar. Digamos que normalmente é como se ele não conseguisse soltar todo o ar, é isso? Isso. Ele puxa o ar e solta, dá uma parada ali no meio. Isso aí. Na verdade, é que assim, ele vai continuar soltando ar, mas muito ar vai ficar preso lá dentro. Sim. Então, olhando, você vai ver o paciente soltar todo o ar. Ele vai fazer um... e vai ficar muito tempo soltando o ar.
E aí você vai falar, pô, já saiu, né? E aí ele vai começar a puxar o ar de novo. Só que, para quem tá vendo, e até para o paciente, a gente não percebe que o ar ficou preso. Você vai começar a perceber que o ar ficou preso quando o pulmão do paciente começa a ficar Um pouco mais inflado. infladinho. Aí fica aquele tórax. Como é que é o nome desse tipo de tórax, gente? Tonel? Tonel. Isso. E aí, aos pouquinhos, o pulmão dele vai ficando cada vez mais cheio. Tudo bem? Professor, Oi. a autopip no caso, é só na ventilação mecânica? Não. Boa pergunta. Boa. Ó, eu ia entrar nesse assunto agora. Então, ó. Bom, alvéolo, 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 capilar. Capilarzinho. Vai fazer troca gasosa. Tudo certo. Vamos fazer um capilarzinho mais bonito, pera aí. Capilarzinho, vai fazer troca gasosa. Tá bom? Se esses alvéolos aos poucos começarem a ficar cheio de ar. Ah, isso é autopip, viu, baby? Já vou aproveitar esse gancho. Isso é autopip. Autopip é o ar, é a pressão positiva no final da expiração causada pela própria pessoa. Ou no caso da ventilação mecânica, é uma PIP que eu não coloco. Então, eu coloquei uma PIP de 5, e aí quando eu vou medir, tá uma PIP de 8. Mas você pensa, pô, como assim? Eu só coloquei 5, de onde tá vendo esses outros 3? Aí que a gente vai discutir agora. Então, conseguem imaginar que esses alvéolos vão ficar cada vez maiores? Tipo, cheio, 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 muito cheio. Qual o maior problema que vocês conseguem imaginar daí? Os principais problemas, né? Tem o cisalhamento, né? Uhum. Ó, pensa por enquanto que essa pessoa não tá entubada. Essa pessoa tá conversando com você. O ar começou a ficar preso. O tórax da pessoa começou a ficar cheio, insufladão assim. Primeiro, mecânica pulmonar já era, né? Tosse, tá ruim para puxar o ar, tá ruim para soltar, tá ruim para tossir. Isso é o principal problema, ponto. Mas que mais vocês conseguem imaginar? Deixa eu melhorar meu desenho. Desenho da aula, tá? Vermelhinho é o capilar, rosa é o alvéolo. Imagina que esse capilar é uma mangueira e imagina que os alvéolos são um monte de bexiga em volta dessa mangueira. Na hora que você começa a encher, 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 é isso aqui que vai acontecer. Você vai esmagar o coitadinho do capilar. Ventila, mas daqui a pouquinho não vai perfundir. Vai aumentar o espaço morto. Isso. Professora, e esse seria o espaço morto fisiológico? Seria, não deixa de ser. É que seria mais patológico, né? Mas é. Ah, entendi. Mas Sim. é. Fez sentido, meninas? Então a ideia é você está aumentando o espaço morto porque você está esmagando os capilares. É a mesma coisa de que você fazer uma lesão por pressão. Só que dentro do pulmão, e a lesão nesse caso é causada pela bexigona, que é o alvéolo bem insuflado e esmagando o coitadinho do capilar. Como é que vocês estão aí? Tanta coisa para hoje. E eu vou dificultar um pouquinho ainda. Dúvidas, pessoal? Posso seguir em frente? Como é que vocês estão? Então, vamos indo, ó. Só que
Não é só isso, lógico que não é só isso. Então, ó, por enquanto o DPOC, aliás, o tabagista já teve DPOC, teve enfisema, teve bronquite, aumenta a chance de pneumonia, ah, tá ficando com o ar cada vez mais preso, não tem fôlego mais, porque o pulmão dele já tá cheio, não tem mecânica para tossir, que mais? Começou a aumentar espaço morto, então quer dizer, ele tá ventilando, mas não tá oxigenando, a oxigenação vai começar a cair, o gás carbônico vai começar a subir, pacotão de coisa ruim. Isso assim, pessoal, 2008 o cara tava 5% ruim, 2010 o cara ficou 7% ruim. É que o corpo, e nesse sentido o pulmão, ele tem uma coisa incrível e também uma coisa muito ruim. Ele dá conta. Então, se fosse fazer um gráfico do pulmão, seria assim, ó. Comecei a piorar, nossa, tô piorando muito. Mas ele ainda tá dando conta, tá tudo bem, ele vai levando. Até que um dia, uma pneumonia derruba você assim. E outra pneumonia. E elas começam a ficar cada vez mais frequentes. E você nunca volta a ser o que você era antes. E mesmo se a pessoa não tiver pneumonia, a própria capacidade pulmonar, ela decai muito depois de um certo ponto. E por ser uma doença pulmonar obstrutiva crônica, e pelo fato dos pneumócitos tipo 1 não cicatrizarem, não dá para a pessoa voltar a subir essa ladeira. Então, meu pai fumou por 80 anos e não tem nada. Ele tem alguma coisa. Ele tem, não tem como não ter. É que ele tá, porque ele teve sorte de ter um corpo incrível, que tá tudo bem. Se ele em vez de fumar, ele tivesse investido na carreira de mergulhador, de nadador, o cara ia ser incrível. Mas o pulmãozinho dele tá sofrendo. E eu garanto que de repente qualquer coisa pode ser o responsável por fazer isso descer a ladeira. E é rápido mesmo, pessoal. É coisa de, 50 anos fumando. Mas dos 50 aos 55, acabou. A pessoa não aguenta mais nada. 80 anos, tá vivo, sendo fumante, pode dar graças a Deus mesmo. Já vi tanta vozinha falando que queria fumar e eu, tá bom, vai fumar. Tem pessoa que só tem sorte genética, pessoal, e é isso, sabe? Nossa, fumou por 50 anos, nunca teve nada, cigarro não faz mal. Cigarro faz mal, ponto. Tem vários estudos que mostram de formas diferentes que faz mal. Porém, como tudo na vida, tem as exceções. Tem pessoas que vão fumar e não vão ter nada. Por quê? Porque tem sorte genética. Porque tem um muito bom. Teimosia mesmo também, né? Eu tenho um tio, por exemplo, que ele já tem um pouquinho mais de 70, ele fumou a vida inteira e já teve 2 infartos e continua lá fumando. O médico falou, olha, não dou mais tempo pro senhor não, porque a qualquer momento já teve 2. Um dia pode ter o terceiro. E não escapar, né? Pessoal, eu só mudei o ângulo de vista. A gente tava vendo os alveolinhos ali, tudo esmagadinho. Agora eu tô vendo aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer isso aqui, ó. Tem um capilar aqui. Gente, eu vou pegar pesado na aula de agora. Então, senta melhor aí, dá uma oxigenada. Respira bem. E vambora. Eu vou apagar a lousa. Pra não ficar bagunça. Não esqueçam que vai ter aprisionamento, que vai ter autopipe. Não esquece isso não, tá? Deixa eu desenhar um coraçãozinho aqui. Pronto. Então o coração tá ali trabalhando, feliz da vida. O sangue eu vou fazer em azul. Sai aqui do ventrículo direito. Qual é o nome dessa artéria aqui, pessoal? Eu já falei que é artéria, né?
A pulmonar. Artéria pulmonar. Isso aí. Vai sair aqui pela artéria pulmonar. Chegou lá nos pulmões. Vai fazer a troca gasosa. Oxigenou. Vai virar sangue arterial. E vai voltar aqui pro meu átrio esquerdo. Tá bom? Legal. Bom, isso é o normal. Só que aí, agora eu tenho autopip. O que significa autopip? Significa que os meus alvéolos, que antes estavam de boas, agora estão gigantescos. E como ele não tem espaço, ele vai começar a apertar os capilares, né? Ó que beleza. Vamos fazer mais um aqui só pra gente dar risada. Então o ar começou a ficar aprisionado, como a gente viu ali embaixo. O ar aprisionado vai começar a esmagar os alveolinhos. E de repente você vai começar a causar como se fosse uma isquemia dessas arterinhas aqui pequenininhas. Tá bom? Então você tá com o alvéolo bem cheio. Bem cheio. E aí o sangue que antes passava de boas aqui, agora não vai passar de boas. Ele vai dar uma espremidinha ali e vai sair do outro lado. Bom, se tem uma coisa que a gente aprendeu lá na aula de pressão arterial, é que tem algumas coisas que interferem na pressão arterial. Por exemplo, débito cardíaco. Débito cardíaco interfere muito na pressão arterial. O que mais que interfere na pressão arterial? Vocês lembram? O fluxo? O fluxo também. É que o fluxo já está mais relacionado com débito. Então, débito é a quantidade de sangue que sai do seu coração. Mas o fluxo está aí também. O que mais? O volume. Também, boa. O que mais? A resistência do vaso? Isso. Além, assim, essas são as principais Desculpa, coisas. sabe como que eu Imagina. lembrei agora dessa resposta? Juro Como? por Deus. Todas as aulas que você dá, você desenha tipo um funil. É verdade. É verdade. Faz aquele funilzinho. Ó, volume sanguíneo está relacionado também com a quantidade de sangue, com débito cardíaco, tá bom? Elasticidade, a complacência do vaso, que vai me dar a... Como é que chama? A resistência vascular periférica. Quanto mais apertadinho, por o mesmo volume, maior vai ser a minha pressão arterial. Fechou? O que vocês acham que está acontecendo com a pressão arterial nesse desenho aí? Ali onde está a compressão, Isso aí. tá aumentando, né? É isso aí. Então a pressão está aumentando. Só que assim, de novo, pessoal, uma pressão que aumentou um pouquinho hoje, um pouquinho na terça, um pouquinho em 2022, um pouquinho em 2025. Aí quando o cara tá lá em 2040, nossa, minha pressão tá um pouquinho mais um pouquinho alta. Um pouquinho alta, mas só que dessa vez não é uma hipertensão arterial sistêmica, não é uma RAS. Dessa vez é uma hipertensão, cheque, arterial, cheque, pulmonar. Fez sentido?
Então você vai ter um aumento da pressão arterial por culpa do seu pulmão. O pulmão está esmagando o coitadinho da artéria, da arteríola. E aí a pressão arterial vai aumentando, 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 até que um dia tá alta. Mas agora a pergunta pesada, de cabeça. Qual é a pressão arterial do pulmão? Vocês lembram? Essa é pesadinha. Essa aqui é 25? 25, isso aí. Eu ia falar 25 aquela hora que você estava falando da pressão intrapleural. Intrapleural, interpleural? Isso. E aí eu ia falar, eu tava com 25 na cabeça, que eu falei, não, acho que não é. Tem algum 25 Então, nessa história tem aí? algum 25 aí, alguma pressão é 25, então é essa, tá? Boa. É a pressão do pulmão. É quanto, gente? 25. Tá. 25 milímetros de mercúrio. Então não é 250. Não é, por exemplo, 12 por 8. Não, é 25 mesmo. É bem menor que a pressão arterial. Perdão, que é a sistêmica. Boa. Então, tá. Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa pra cá, pra gente falar. Acho que é isso. Aliás, tem mais uma coisinha. Mas é que eu não queria entrar nesse assunto agora. Mas eu acho que eu já vou puxar esse assunto, hein? Ó, a gente vai voltar nesse assunto, mas só para vocês saberem por enquanto. Tá difícil do sangue passar por aqui. A pressão arterial tá gigante, porque o sangue tá se espremendo para passar aqui. Então o sangue vai começar a acumular para cá. Vai começar a acumular em toda a artéria pulmonar. Toda a artéria pulmonar vai ficar cheia de sangue. Porque o sangue não está seguindo, é como se fosse um funil entupido. Vai aumentar todo o sangue da pressão, aliás, toda a pressão e também a quantidade de sangue da artéria pulmonar. E aí vai aumentar mais ainda a pressão. O sangue não está passando, a resistência vascular periférica está ruim, o volume de sangue vai começar a aumentar, vai aumentar muito a pressão. Até o ponto de aumentar a quantidade de sangue dentro do coração. Então, uma das formas de diagnosticar hipertensão pulmonar é você avaliar a quantidade de sangue que está ficando no ventrículo direito. Então, se o ventrículo direito deveria contrair e colocar para fora, sei lá, 50 ml, aí você vai lá avaliar ele e ele está colocando para fora 10, 20. E aí você pensa, onde está ficando o resto do sangue? Está ficando dentro do próprio coração. E por que ele não está conseguindo sair? Porque está cheio. Então, uma das formas da gente diagnosticar hipertensão pulmonar é vendo como é que está a saída de sangue do ventrículo direito. Só que isso de uma forma aguda. Uma coisa é você ter, por exemplo, um TEP. Se eu tivesse um TEP, é parecido com o que está acontecendo aqui. Só que em vez do alvéolo apertar, eu ia ter um TEP aqui. E acontecia a mesma coisa. O sangue ia começar a acumular, blá, 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 blá. Hipertensão pulmonar, ventrículo direito cheio de sangue. Tão cheio de sangue, que ele até deu uma dilatadinha aqui, ó. Mas no evento agudo, o coração, ele dá conta. Mas no evento crônico, o coração dá muita conta. Então, sei lá, 2010 você estava fumando, o seu coração estava um pouquinho maior. 2020 tá 2 pouquinhos maiores. Deixa eu fazer a parede dele de outra cor. Até que de repente um dia você vai reparar, você vai fazer algum exame para você ver como é que tá como é que estão as coisas, está tudo bem mesmo? E de repente a parede do seu ventrículo direito tá enorme. Então o seu ventrículo, o seu coração faz isso aqui, ó. Então você tem uma doença cardíaca causada por um problema pulmonar. Então, o sangue acumulou,
E acumulou tanto, que dilatou o ventrículo direito todinho. Coitado, ficou até grande. Ó, que bonito. Então você tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Você tem um represamento do sangue, porque, né, a auto-PIP esmagou os capilares. Você tem um aumento da pressão pulmonar e, por conta de tudo isso, você tem uma dilatação do ventrículo direito. Dilatação do ventrículo direito por uma culpa pulmonar, a gente chama de cor pulmonare, coração pulmonar. Vou escrever essa palavrinha nova. Então você vai ter uma dilatação cor pulmonare se escreve assim, tá? Você vai ter uma dilatação do ventrículo direito por um problema pulmonar. No final das contas, você tem uma insuficiência do ventrículo direito por culpa de uma doença pulmonar. Essa é a forma mais comum de você ter um cor pulmonare. Insuficiência cardíaca direita, hipertensão pulmonar, doença pulmonar obstrutiva crônica. Você vai ter 3 diagnósticos por culpa de uma... Aliás, 4, né? Porque do DPOC tem enfisema e bronquite. Então você vai ter 4 diagnósticos de uma vez só. Tá bom? Bem aí, gente? Isso aqui é um assuntinho legal. A gente vai falar sobre cor pulmonare um dia inteiro. Mas por enquanto, vou deixar assim que é bom vocês saberem. Então vamos lá, a gente já descobriu que fumar causa enfisema, que causa bronquite. Se você continuar fumando por muito tempo, seu pulmão vai ficando cada vez mais cheio. Pulmão cheio causa hipertensão pulmonar e causa cor pulmonare, insuficiência cardíaca. Tem mais coisa aí. Ó, para não ficar uma aula muito pesada, eu vou dar uma dividida, mas eu vou pegar pesado agora também. Sabe esses alvéolinhos aqui, ó? Lembra que eles estão fechando? Por isso que eles estão hiperinsuflando, eles estão ficando fechados. Tipo, o ar não sai, aí o ar fica preso ali, aí ele vai dando uma insufladinha, vai esmagando os capilares. Como é que tá a quantidade de oxigênio dentro desses alvéolos aqui? Lembrando que esse alvéolo aí agora, ele não ventila, mas ele perfunde. Aquela hora a gente teve um aumento do espaço morto. Mas agora, alguns desses alvéolos não estão ventilando, mas estão perfundindo. Como é que é o nome disso? Shunt. Shunt. Então, peraí. DPOC vai ter shunt e espaço morto? Aumento do espaço morto? Vai. Pior que vai. E não é só isso não, mas beleza. Então, você vai ter aumento das áreas que ventilam, mas não perfundem. Tudo isso por conta da hiperinsuflação. Mas você também vai ter um aumento das áreas que ventilam, aliás, perfundem. Eita, ferro. Não ventilam, mas perfundem. Dá um nozinho na cabeça. Quantidade de oxigênio aqui dentro. Como é que vai estar? Alta, normal ou baixa? Qual é a quantidade de oxigênio no ar aqui fora, meninas? 21%. 21? Então, faz de conta que aqui tem 21 bolinhas. Se o alvéolo fechou,
o ar não está entrando. Cheque. Chute pulmonar. Mas tá perfundindo ainda, tá passando um pouquinho de sangue, tá tudo apertado, tal, tem todo aquele problema que a gente acabou de discutir, mas tá passando um pouquinho de sangue. Então, um pouquinho de sangue que tá passando, tá tirando um pouquinho de oxigênio dentro desse alvéolo. Aos pouquinhos, esse alvéolo vai ficando sem oxigênio. E sabe o que o corpo faz? O corpo é muito bom mesmo. O corpo percebe que esse alvéolo está ficando sem oxigênio. Aí ele fala, pô, não tá rolando. Eu tô mandando sangue para aí, não tá trocando gás. O seu irmãozinho ali de baixo, eu tô mandando sangue para lá. Lembra, gente, não é todos os alvéolos, tá? Alguns alvéolos vão continuar normais. Aí ele vai falar assim, poxa, eu mando ar pro seu irmão ali de baixo e ele faz troca gasosa direita. Você não tá fazendo. Lembra que esse alvéolo aqui tá fechado, tá? Deixa eu fazer assim para vocês entenderem que ele tá ruim. Deixa eu fazer uns olhinhos podres assim de morto. Ele não tá trocando. Ele não tá entrando ar para renovar. Então ele tá ficando com pouco oxigênio aos poucos. Mas o outro de baixo tá funcionando bem. O que vocês fariam aqui se vocês fossem o corpo? Você tem duas pessoas com a mesma função. Uma não está fazendo. A outra está fazendo muito bem. Não dá para você demitir essa pessoa aqui. Sei lá, você precisa que 4 oxigênios cheguem aqui. 2 desse, 2 desse. Mas o de cima não está fazendo 2. Ele só está conseguindo fazer 1. E olha lá. Como que você faz para manter os 4 ali no final? Vai pegar mais do outro. Isso. E como que você faz o outro trabalhar mais? Não dá para ter mais oxigênio porque aqui fora só tem 21. Não dá para colocar 25%. Se você entubar, se você colocar um oxigênio, dá para você fazer isso. Mas lembra que essa pessoa aqui está fumando e hoje é só segunda-feira. Ela nem percebeu que o corpo dela está fazendo isso. Lembra que para você ter uma boa ventilação, uma boa troca gasosa, você precisa ter ar e sangue. Relação VQ. Ventilação, perfusão. Legal. Eu tenho uma boa ventilação, eu tenho uma boa perfusão, 1 para 1, tudo funciona bem. E se eu perder a ventilação ou diminuir? Para compensar, você pode aumentar a perfusão. O que seu corpo faz? Bom, se antes ele mandava 2 sangues para cá. Oh, meu Deus. 2 sangues para cá e 2 sangues para cá. Gente, 2 é só uma unidade da cabeça para ajudar vocês a entender, tá? Ele mandava 2, 2 de ar, 2 de sangue. No final tinha 4 oxigênios. Eu mandava 2, eu comecei a mandar só 1 de oxigênio, estava dando desfalque, estava chegando só 3. O corpo então começou a sobrecarregar o outro lado. Então, se aqui recebia 2, agora ele não vai receber mais 2 não. Porque eu estou dando 2 e ele não está dando conta. Eu vou dar só 1 para ele, aí ele vai trabalhar com o que ele pode, mas embaixo que está saudável, que está tudo bem ainda, o alvéolo não foi tão comprometido assim pelo fumo, eu vou mandar 3. Como? Ele faz uma vasoconstrição aqui e faz uma vasodilatação aqui, aonde está podendo funcionar. Fez sentido, meninas? Sim. Ô, professor, Sim. Oi. mas também o corpo vai se acostumando a viver com menos oxigênio, né? Por isso que a Aí que concentração tá. do DPOC é menor ou não? Então, não. Entendi. O que vai acontecer? Bom, primeiro, o corpo vai compensar. Isso daqui tá ali, não custa nada. E isso acontece com a gente também, viu, pessoal? Se um dia vocês estão com catarro no pulmão e aí um alvéolo seu parou de funcionar,
seu corpo não vai mandar sangue para lá, não está funcionando, ele vai mandar para onde está funcionando. Por isso que o corpo, o pulmão, ele vai se adaptando, até uma hora que transborda. Você nem percebe. Então isso daqui aconteceu, sei lá, com 15 anos fumando, aconteceu em 2, 3 milhões de alvéolos. E de repente já tinha quase metade do pulmão. E ainda assim estava tudo bem. O problema é que a pessoa que fuma não para de fumar. E aí, se o alvéolo de baixo também estava passando 2, e o alvéolo de baixo também estava passando 2, e de repente agora só tem um alvéolo funcionando, por mais que você tente mandar, sei lá, manda 8 sangues para cá, não vai dar conta. Ele não tem como, ele só tem um certo limite que ele vai conseguir trabalhar. E o sangue também não vai conseguir chegar com, mandar todo o sangue do corpo para 2, 3 alvéolos. Não vai rolar, não vai, tem um limite. Então um dia, Thali, você tinha 4 alvéolos, 2 pararam, o corpo tentou compensar, mas não conseguiu, e a sua oxigenação caiu de 99% para 98%, para 96%, 95%, e você continuou fumando, até que um dia você só tem um alvéolo fazendo troca gasosa, sobrecarregado, e está saturando 88, 89, mas é o máximo que ele pode fazer. Lembrando que não é só oxigênio para dentro, tá? Lembrando que também é gás carbônico para fora. E se o alvéolo parou de funcionar porque ele está fechado o ar, o gás carbônico também não vai sair. Está com vasoconstrição. Está passando pouquíssimo sangue. O sangue vai sair por onde ele... O gás carbônico vai sair por onde ele pode. Olha aqui. Ele vai sair por aqui. Só que, de novo, aos poucos, um dia seu gás carbônico, que tem que ser de 35 a 45, estava no 40, no meio. No outro dia estava 42. 10 anos depois estava no 45. 20 anos depois estava no 47. E aí, quando você está no final da vida, está com um CO2 de 50, 60. Só que aí o corpo vai equilibrando, o bicarbonato vai aumentando. Resumindo, tudo isso vai demorando tanto tempo para acontecer que você não sente a diferença. Só que sim, sua saturação vai começar a cair e sim, seu gás carbônico vai começar a subir. O nome desse processo todo, meninas, e eu sugiro que vocês escrevam, é vasoconstrição hipóxica. Reflexa. Então, eu vou trocar já a cor, tá? Pera aí. Vasoconstrição hipóxica. Isso já é um nome, tá? Mas aí alguns lugares podem colocar também reflexa. Eita. Então quer dizer, tá com baixa oxigenação. Seu corpo não vai ficar perdendo tempo mandando sangue para onde não vai fazer troca. Ele vai mandar sangue para onde está funcionando. E aí o oxigênio vai se manter estável enquanto puder. Até que um dia, de repente, seu corpo não consegue mais compensar. E aí a sua saturação vai caindo aos poucos. E o gás carbônico vai subindo aos poucos. Joinhas, como é que vocês estão? Oi, baby, tem uma dúvida? Pode falar. Sim. Eu queria aproveitar para tirar uma dúvida que eu fiquei com relação, não sei se você vai falar, sobre o nitrogênio. Fiquei muito em dúvida sobre isso. Por exemplo, dentro do alvéolo também tem nitrogênio, certo? Certo. Aí, por exemplo, eu tenho 2 alvéolos e um, por exemplo, está obstruído. Então, aqui no capilar, todo o oxigênio que está saindo vai sair, né, do alvéolo, e aí vai haver a comunicação colateral, né? A ventilação colateral, certo? Uhum. Que aí, por exemplo, é isso que eu queria entender. O nitrogênio que está no outro alvéolo que não está, vamos dizer assim, obstruído, ele vai ser distribuído para o outro que está obstruído? Como que isso acontece? Ajuda.
Mas lembra que, no final das contas, vai ser como... Deixa eu lembrar... Acho que eu não tenho uma fotinha daqui. Peraí. Vai ser mais ou menos assim, ó. Boa pergunta. Você vai ter um brônquio que vai levar... que vai levar ar para esse alvéolo, para esses... Aliás, minto, não é um alvéolo. É um saco alveolar. Um saco alveolar é um alvéolo, um outro alvéolo, um outro alvéolo, um outro alvéolo, e aí você tem um saquinho alveolar. E o que faz a comunicação acontece aqui, nesses alvéolos de um alvéolo para o outro. A obstrução, no nível inicial, ela vai acontecer realmente nesses alvéolinhos aí. Mas numa fase moderada para avançada, a obstrução já vai começar a acontecer aqui. Então vai ser todo aquele saco alveolar que vai fechar. Deixa eu ver se eu tenho uma fotinha dele para ficar mais fácil. Então não vai ser apenas um alvéolo ou outro alvéolo. Vai ser todo o saco alveolar. Então, por mais que de repente tenha uma boa ventilação colateral... Aqui, pronto. Achei uma foto bem legal. Melhor que essa minha que eu fiz. Um pouquinho. Aqui. Por mais que de repente você tenha uma boa ventilação colateral, então quer dizer, desse alvéolo passa para esse, que passa para esse, que passa para esse, e de repente até desse daqui que passa para cá, olha só, tá tudo bem. Só que você vai ter uma obstrução numa fase inicial tranquila, que você consegue compensar, mas numa fase mais avançada vai acontecer aqui. E acontecendo aqui, pronto, os 3 sacos alveolares daqui desse desenho vão parar de funcionar. Então tudo depende da fase. Numa fase inicial, sim. Esse alvéolo às vezes tem comunicação para esse da alvéolo do lado, tudo funciona bem. Mas numa fase mais avançada, vai estar aqui a obstrução. E aí, acabou o saco alveolar inteiro. Entendi. Aí, só para concluir, aí, por exemplo, então, nesse alvéolo que está, por exemplo, né, obstruído, além de sair todo o oxigênio, também pode sair o nitrogênio e ele colapsa. O nitrogênio ele não é tão rápido absorvido. Lembrando que quando você puxa o ar, um pouco ainda pode entrar, só não vai estar saindo tanto ar. Então, você vai dando uma pequena renovada, mas lógico, numa fase mais avançada, o nitrogênio vai ser absorvido e de repente esse alvéolo vai atelectasiar. Vai sim. Entendi, obrigada. Imagina. Bom. Lembrando, gente, isso aqui é só a DPOC evoluindo, tá? Eu não tô nem colocando outras coisas que vão aparecer. Coloca uma pneumonia aí pra você ver como não bagunça tudo. Então, tá. Até aqui, bastante coisa pra gente ver. Só que, ó, eu acabei de falar uma outra forma diferente para você aumentar a sua hipertensão pulmonar. É só você causar uma hipoxemia. Qualquer pessoa com hipoxemia crônica vai ter uma vasoconstrição pulmonar, porque o alvéolo não vai mandar sangue, quer dizer, o corpo não vai mandar sangue para onde não tem, não está fazendo troca. Ele vai guardar sangue para onde está. E de repente ele vai começar a fazer vasoconstrição reflexa. Beleza, só que a gente está falando de alvéolos, alguns alvéolos já estão cheios de ar, alguns capilares já estavam apertados, e agora o corpo começou a fazer vasoconstrição hipóxica em outros alvéolos, em um monte de lugar. Tudo isso para aumentar o meu corpo pulmonar. Gente. Fuma mesmo. Ó. Último BO de hoje. Último. Conseguem me explicar? Vou te contar uma história para vocês. O paciente com DPOC, numa fase mais avançada, ele vai estar saturando aí 88, 89. E algumas pessoas podem se incomodar com essa saturação baixa.
Só que assim, voltando, é um corpo que demorou 30 anos para saturar 88 e 89. Então ele está estável, ele está adaptado, tudo vai funcionar bem ali, nesse ambiente desse paciente. Ele está todo compensado, tá bom? Só que esse paciente às vezes chega no hospital, por qualquer motivo que seja. Às vezes nem tá com pneumonia, ele só internou para fazer algum controle, para fazer uma cirurgia e tal. E aí a equipe vê esse paciente saturando 88, 89. Aí a equipe fala, nossa, ele está saturando 88, 89. Vamos dar oxigênio para ele. Pelo que vocês entenderam até agora, qual o problema de eu dar oxigênio para um paciente com DPOC para ele saturar 98, 99, ao invés dos 88? Vai insuflar mais ainda. Então, eu não estou pressurizando, eu só estou dando oxigênio. Então o ar, ele vai entrar onde já ele vai entrar. Então, quer dizer, ele não vai forçar a entrada dele onde ele não pode. Não corre o risco do paciente, por exemplo, insuflar não com oxigênio. Tipo, se eu der um catéter nasal. Se eu colocar na ventilação mecânica invasiva, tem. Agora, se eu só dar um catéter nasal, não. Mas o que acontece? Por exemplo, se eu contar para vocês que esse paciente, depois de, imagina, 30 minutos, ele já vai começar a ficar sonolento e pode entrar em coma. Retenção de CO2? Retenção de CO2, boa. Por Porque quê? vai entrar e não vai sair, porque ele não tem escape. Mas por quê? Por culpa do oxigênio? O cara já não estava colocando gás carbônico para fora. Sim. Bom, Não é por culpa do oxigênio, por culpa do pulmão. É culpa do pulmão, o gás carbônico já estava alto, mas por que dar oxigênio faz o gás carbônico subir mais ainda? Essa é a pergunta. Porque ele não sai, ele entra, porém ele não vai voltar. Sim, mas o oxigênio, eu não estou entendendo ainda. Como é que o oxigênio está aumentando o gás carbônico só por entrar? Deixa eu voltar para vocês, que eu estou querendo ver a janelinha quadradinha de vocês. E aí, gente? Eu não tenho certeza, não lembra alguma coisa sobre depressão do centro respiratório? E boa, por que isso acontece sim, viu, baby? Quer dizer, pacientes com DPOC, quando chegam na saturando 88, gente, isso acontece todo dia no hospital do Brasil. Alguém vai dar oxigênio para ele. Aí esse paciente vai ficando sonolento, deprime o sistema respiratório, rebaixa, entra em coma, morre, porque a pessoa deu oxigênio. Mas por quê? Qual a fisiologia disso? E a ideia disso é nova, viu? Até pouco tempo atrás estava tudo bem. Eu achei que era isso que a Márcia falou, por exemplo, se aumenta, né? Quanto mais inspirações ele fizer, né? Isso vai, como ele é um retentor, né, de CO2, vai reter mais o gás carbônico. Tá. Ele não vai conseguir, né, por conta da elastância, colocar esse ar para fora. Boa, tá bom. E aí vai começar a acumular, né? Tá certo, essa ideia tá certa. Mas, tá certíssimo. Não tem nada para acrescentar, nem correr, nem tirar. Porém, isso tá valendo para qualquer paciente com DPOC. Por exemplo, esse paciente que você me falou agora, ele não tá recebendo oxigênio. Então, quer dizer, o ar tá entrando, porque a via aérea dele abre e tal, mas aí na hora de colocar para fora, o ar não sai. E aí ele já vai aumentando aos poucos o gás carbônico. Beleza. Quer dizer, o gás carbônico dele estava em 50. Tá alto, mas de novo, é um paciente que está compensado, está acordado, tá tudo bem, porque o rim dele compensou, segurou bicarbonato, a gente vai ter aula de gasometria, tá? E aí deu uma Ele vai equilibrada compensando naturalmente, né? Tá compensado. Lembra que demorou 20 anos para acontecer. Sim. Então, a pergunta é, por que, se eu der mais oxigênio, vai aumentar o gás carbônico? Já vou adiantar para vocês uma coisa. Não existe relação direta entre oxigênio e gás carbônico. Quer dizer, se eu der mais oxigênio, tanto faz, o gás carbônico vai continuar aqui. Ele não tem relação direta com o oxigênio.
Por exemplo, eu já escutei, eu pensava isso também. Se você respirar muito oxigênio, você vai produzir muito gás carbônico. Não, não vai. Não. É a mesma coisa. Então, o que está acontecendo com esse paciente por enquanto? Saudável, sem oxigênio. É isso daqui aqui de baixo, ó. O alvéolo de cima morreu. Esse aqui está morto. Esse daqui está funcionando. Legal. O que está funcionando está recebendo 21%. Os 21% estão entrando. E o gás carbônico está saindo. Está saindo uns 45, vai, tá no limite. Olha o gás carbônico saindo aqui em amarelo. Aí, a minha pergunta é, eu comecei agora, é esse paciente aqui, tá? Vocês estão vendo a telinha dele. Eu comecei a dar mais oxigênio para esse paciente. Então, antes ele estava respirando 21, agora ele está respirando 90% de oxigênio. Por que que o gás carbônico está aumentando? A saturação vai subir também, tá? Saturação periférica, ele estava saturando 88. Beleza, a enfermeira deu o oxigênio e está saturando 99. Só que você vai ver o cara tá entrando em coma, porque o gás carbônico está subindo. Minha dúvida é, por que que esse gás carbônico aqui está aumentando? Essa pergunta caiu para mim de forma dissertativa. Tinha que escrever, então não era nem de alternativa. Ó, pensa um pouquinho antes. Por que que aconteceu vasoconstrição hipóxica reflexa? Porque estava com hipoxemia, certo? Por 30 anos o cara fumando, os vasos foram apertando, causou vasoconstrição hipóxica reflexa. Agora, se eu de repente comecei a dar mais oxigênio para o meu paciente, eu acabei de destruir 10, 20 anos de reflexo. Porque quando eu dei mais oxigênio, muito mais oxigênio chegou nesse daqui também. Sucesso, bacana. Mas esse alvéolo não está trocando ar como de baixo. Ele não está conseguindo entrar e sair. Agora está entrando muito oxigênio, beleza. Só que você vai ter agora um pulmão inteiro com muito oxigênio. O que vai fazer com que todos esses reflexos aqui de fazer vasoconstrição se abram. Aí vai abrir a porteira. E qual o problema de abrir a porteira? Se você abrir a porteira... Gente, deixa eu só deixar claro. É vasodilatação mesmo, tá? Se você der muito oxigênio para um paciente, o pulmão dele vai ficar inchado. E não é nem modo de dizer, vai ter um edema pulmonar. Então, eu dei muito oxigênio. Dilatou tudo. Todas as artérias agora estão abertas. Você acabou de estragar 20 anos de compensação. O corpo dessa pessoa demorou 20 anos para fazer vasoconstrição hipóxica reflexa para levar sangue para onde deve. Você abriu a porteira. O que significa que o sangue não vai mais passar mais pelo alvéolo que está funcionando. Ele vai passar por igual em todos os alvéolos. O que significa que o sangue também vai passar por alvéolos que não estão funcionando. Então, o oxigênio entra pra caramba, porque está tudo cheio de oxigênio. Mas na hora de sair o gás carbônico, ele não consegue sair. Ó, vou fazer de... Que cor que eu vou fazer? Fazer de azul. O gás carbônico agora é azul. Quando ele chega aqui... Você vai literalmente afogar seu paciente com oxigênio. É isso. Ó, o oxigênio entra. Beleza, a saturação sobe. Só que o gás carbônico, se antes estava saindo... Devia sair 4. Estavam saindo 3 por aqui e 1 por aqui. Agora está saindo 2 e 2 de novo. Só que não adianta ele passar por cima, porque o alvéolo está morto ali, o alvéolinho morto. Na hora que o gás carbônico chega aqui, ele fala, opa, o alvéolo não está funcionando, vou seguir. E aí, no final das contas, o gás carbônico começa a se acumular porque você estragou a vasoconstrição hipóxica reflexa. Fez sentido, pessoal? Deixa eu voltar para vocês. O organismo não vai saber lidar com aquilo ali.
Assim, um dia estava ruim, ele começou a apertar os vasos, começou a fazer vasoconstrição. Depois de 5, 10 anos, ele fez vasoconstrição em 25% do pulmão. Só que aí você foi e deu oxigênio. E aí você abriu a porteira de todos os alvéolos, inclusive os que não estavam funcionando. Porque uma coisa foi compensando a outra com o passar do tempo, né? Isso. Se você está dando oxigênio para um alvéolo que não está funcionando, tanto faz, ele não vai fazer nada. Não tem shunt ali, ele não vai conseguir fazer troca gasosa, ele não está ventilando. Agora, o outro alvéolo está recebendo muito oxigênio. Então a quantidade de oxigênio no sangue vai subir até. Vai de 88 para 89, para 99, perdão. Só que o gás carbônico vai voltar a subir, porque ele não tem como compensar. O corpo estava compensando a tirada de gás carbônico. Só que agora você acabou de quebrar toda essa compensação. Então, é por isso que pacientes com DPOC não podem receber tanto oxigênio complementar. Se o paciente saudável está saturando 91, 92, eu vou dar oxigênio para ele saturar 94, 95. Põe um catéter nasal, uma máscara que seja. Agora, um paciente com DPOC, se ele está saturando 88, 89, tá ótimo. Eu não vou fazer nada. Porque se eu fizer alguma coisa, eu posso quebrar todo esse mecanismo de compensação e disparar o gás carbônico. E gás carbônico alto, vai ficar gás carbônico alto e oxigênio alto. Só que o que mata é gás carbônico. Então a pessoa vai entrando em coma, ficando sonolenta, rebaixando, confusa, vai entrar em coma e pode ter uma parada cardíaca por excesso de gás carbônico, com excesso de oxigênio. Entendeu? Ela vai ter uma insuficiência respiratória hipercapnica. E olha que bizarro, você está dando oxigênio e a pessoa está morrendo de falta de ar. Falta de oxigênio é uma coisa, falta de ar é outra. Falta de oxigênio você resolveu, mas ela nem estava com falta de oxigênio. Agora, falta de ar vai fazer com que o gás carbônico suba. E aí você pode matar uma pessoa por estar dando oxigênio para ela. Aulinha pesada. Tenso. Meninas, como é que vocês estão por aí? Eu vi o joinha da Baby. Ô, Pro, Oi. mas aí no caso do DPOC, vai chegar um momento que ele realmente vai necessitar de um oxigênio, né? Vai sim. Porque às vezes ele pode estar saturando 80. Beleza. Uhum. Aí você vai lá e dá um pouquinho de oxigênio. Mas lembra sempre que o alvo do paciente com DPOC é de 88 a 92. O paciente está saturando 95 e está com 1 litrinho de oxigênio, tira. Deixa ele. Deixa. Eu prefiro, e por favor, vocês podem escrever isso, é melhor um paciente com DPOC saturar 88 do que 99. Um paciente com DPOC saturando 99, você tem que disparar muito sinal de alerta. Se ele tá com oxigênio, Já ele para. já vai dar uma alerta. Então, se ele tá com oxigênio, diminui. Oi, Tari. Então, é rápida essa descompensação da vasoconstrição hipóxica? Tali, é bem rápida, viu? De verdade, em 5 minutos você já tem diferença. Mas assim, se a pessoa viu um outro profissional lá, viu que acabaram não respeitando esse alvo de oxigenação para aquele paciente que é DPOC, foi lá e corrigiu, consegue reverter rápido também ou não? Consegue. Tira o oxigênio, Aí já consegue reverter. Na hora o pulmão já vai fazendo vasoconstrição, ele já vai se equilibrando. Ah, entendi. Coisa de 5 minutos, de novo, o corpo já se equilibrou, não 100%, mas bem melhor. Por isso que é importante colocar o avisozinho que a saturação alvo daquele paciente é até 92. Para a pessoa, todo profissional que for ali, não querer que ele sature 100%. Exato.
Eu Entendi. criei um modelinho para colocar no hospital que eu trabalhava de alvo de saturação. Se o paciente era DPOC, a gente colocava até com uma cor roxa para chamar bem a atenção e colocava o alvo dessa saturação. Esse paciente tem que saturar entre 88 e 92. Se tiver 86, 87, aumenta um pouquinho o oxigênio. E se tiver 93, 94, abaixa o oxigênio ou tira. Ele não pode saturar 98. Ele tem que saturar um mínimo, aliás, entre 88 e 92, acima de 88 é a melhor resposta, com a menor quantidade possível de oxigênio. Quer dizer, você não está dando nada de oxigênio, o cara está saturando 99, tá tudo bem, o cara está bem ainda. Agora, ele está saturando 98, 99, com 1 litrinho de oxigênio, mas ele é DPOC, tira. Tira, porque a chance de dar ruim é muito alta. Na verdade, com 99 de saturação, com 1 litrinho, qualquer paciente você tem que pensar em tirar. Mas deu para entender a ideia, né? Oi. Mas aí ele vai dar sinais, né? O paciente vai ter uns sinais diferenciados? Tomara. Só que normalmente esse paciente vai pro pronto-socorro quando ele já tá mais cansado. Quando ele já tá com um pouquinho de falta de ar. Uhum. E às vezes ele já vai apresentar um pouco de cansaço exacerbado. Vai cansar um pouco mais. Agora, sabe qual é o outro maior problema disso tudo, meninas? É que esses pacientes eles costumam saturar um pouco mais à noite, quando eles dormem, porque aí o corpo dá uma relaxada, a saturação cai um pouquinho, o gás carbônico sobe, e à noite o pessoal vai lá e coloca um oxigênio. E aí o paciente dormindo começa a aumentar o gás carbônico aumentando, aumentando, aumentando. Quando esse cara acorda, não é sempre que ele vai chamar a enfermeira de imediato. Ele vai tentar achar uma posição na cama, ele vai tentar enrolar um pouco, e nisso o gás carbônico subindo. Quando esse cara chamar ajuda, ele já vai estar muito dispneico. Só que já não é um paciente que tem reserva. Não é um paciente que vai aguentar ficar dispneico por 1 hora sem desconforto, sem maiores problemas. Ele vai cansar rapidinho. Então a chance dele ter uma parada cardíaca por conta disso tudo é altíssima. Então, depois a gente vai falar sobre tratamento, tá? Mas por enquanto, deixa eu pensar. É isso. É só isso. Então, a gente viu DPOC, fumar leva a enfisema e bronquite, hipertensão pulmonar, cor pulmonale, vasoconstricção hipóxica reflexa e aumento da autoPIP, que é essa pressão que vai insuflando o pulmão, hiperinsuflação pulmonar, hiperinsuflação torácica, o nome que você preferir. Isso começa a sobrecarregar demais os capilares e todo o sistema. Mas o corpo consegue se acostumar e se adaptar. O problema é quando você quebra essa adaptação de 20, 30 anos, dando oxigênio para o paciente. Então, alvo de saturação em pacientes com DPOC entre 88 e 92. Por quê? Porque se você der mais, você vai estragar a vasoconstrição hipóxica reflexa e o paciente vai ter uma hipercapnia. E vai entrar em coma, e vai rebaixar, e vai estar toda aquela dor de cabeça que paciente com DPOC já vai dar. Lembrando que o normal de CO2 desse paciente já é 50, 45, 50, 55, mais o pH normal. Porque o bicarbonato está alto também. Eu estou falando de uma vasoconstrição hipóxica reflexa que quando quebrar, quando perder esse controle dessa compensação, o gás carbônico vai para 70, vai para 80. Então, já não é um paciente que tem um CO2 que permita subir um pouquinho. Uma coisa sou eu, que não fumo, ter um CO2 de 50. Eu vou ficar morrendo de falta de ar. Uma outra coisa é esse paciente que já tem um basal de 50. Para ele, 50 é só segunda-feira. Eu vou fumar mais um cigarro, tá tudo bem. O problema é quando ele tiver com 50 e tropeçar e cair em 60, em 70. O cérebro dele é igual ao meu. Não tem tanto mecanismo de compensação neurológico ou cardíaco. O que significa que o coração dele vai sofrer igual ao meu se o gás carbônico estiver tão alto. Ou seja, não vai responder.
pode ter uma parada cardíaca por isso, tá bom? Oi, baby, pode falar. Professor, por exemplo, quando o paciente ele chega, né, no hospital, aí inicialmente ele vai passar pelo médico, né? Aí o médico que já vai identificar que ele tem DPOC, como que é que eu fiquei assim Boa preocupada com pergunta, relação baby. à oxigenação, né, e tudo mais. Ó, de verdade, experiência, não confie que o médico vai diagnosticar para você DPOC. Confie muito mais em você virar para o paciente e perguntar: o senhor fuma? Até porque, às vezes, o paciente não tem o diagnóstico de DPOC. O cara chegou com uma pneumonia, ainda não deu tempo de dar o diagnóstico. O cara chegou com uma pneumonia, aí você pergunta: o senhor fuma? É a melhor forma de saber. Ah, eu fumo. Ah, eu não fumo não, mas eu já fumei por 40 anos da minha vida. Fumei desde os 8 anos até os 50 anos de idade. Gente, assim, tá bom, não tem um diagnóstico fechado de DPOC ainda. Mas o cara tem DPOC, ele fumou por 40 anos. Ele tem DPOC. Então, a melhor forma de você, entre aspas, diagnosticar DPOC é você perguntando. Pergunta se o paciente fuma, pergunta se o paciente. Ou pergunta pro familiar, ele fuma? Não precisa entrar no detalhe de, ele trabalhava em lugar com poeira, com queima, sei lá. Não, não, aí é demais. Mas pergunta, ele fuma? Fuma. Acabou. Aceita 88. Tá, obrigada. Bom, imagina, bem. É o mais seguro, viu, gente? Não fica esperando diagnóstico de DPOC, não, que o paciente morre sem o diagnóstico. Ele vai apresentar todos os sinais, né? Assim, o paciente chegou lá com o peitinho cheio, 50, 60 anos, aquela voz de fumante. Pô, não precisa nem perguntar. Tem um sinal que eu acho que é bem clássico, né? Eu falo isso por causa do meu pai. Ele não fuma mais, mas ele fumou por mais de 40 anos. Ele parou de fumar, só que os dedos dele, né, que ele segurava o cigarro, eram amarelos. Fica, né, baby? Eles ficam Sim. amarelinhos. A unha fica amarelada. Gente, nossa, e assim, é meio ruim, mas tem paciente que tem a roupa ficar com cheiro de tabaco, de cigarro. Então tem gente que você nem pergunta, você só sabe e presume, assume o resto. Mas cuidado também com aqueles pacientes que falam: o senhor fuma? Não, não fumo. O senhor já fumou? Já fumei. É aquela clássica: você tem hipertensão? Não, eu não. O senhor toma remédio? Algum remédio? Tomo remédio para hipertensão todo dia, dose máxima. Ele não tem hipertensão, ele tá certo. Você que não perguntou tudo. Então, até que se prove o contrário, trate esses pacientes com suspeita como se fosse TPOC. Ah, fumou por 20 anos, talvez ainda não seja DPOC. Poxa, mas talvez seja. E não, gente, ninguém morre saturando 89 não, tá? A gente começa a se preocupar e achar que vai morrer para adultos abaixo aí de 70%. Até 60 dá para arriscar. Que é equivalente a uma PaO2 de 60. E abaixo disso a gente tem falência orgânica. Então, saturando 90, tá tudo bem. Só presta atenção, fica ali do lado dele. E quadro clínico, tá, gente? Ninguém vai te saturar assim sem ficar com a unha roxa, com o lábio roxo. Pô, tá saturando 90, mas tá todo roxinho. Dá um pouquinho mais de oxigênio, vai ajudar. Não precisa saturar 99, mas vai acompanhando, tá bom? Outra coisa, deu oxigênio, o paciente começou a ficar com mais falta de ar. Tira o oxigênio, vai. Dá uma acompanhada melhor nisso. Eu sei que parece contra-intuitivo, mas é assim que eles ficam. Você dá oxigênio, antes de você terminar de sair do leito do paciente, antes de terminar de conversar, ele tá lá. Não precisa nem medir gás carbônico, não precisa nem medir oxímetro. Ele vai estar saturando bem se der oxigênio.
Tá bom? Então, regrinha de ouro. Saturação de 88 a 92 para paciente com DPOC. Ah, mas eu não sei se ele tem DPOC. Para fumantes. E ex-fumantes também. Chega por hoje? Pro, Oi. uma perguntinha aproveitando essa questão de saturação. Para fibrose pulmonar, tem uma base para a gente acompanhar de saturação? Teoricamente, depende de alguns fatores. Alguns tipos de fibrose pulmonar têm uma evolução um pouco mais lentificada. Então você pode sim considerar uma saturação entre 88 e 89 pelo mesmo motivo da DPOC. Vai acontecer uma compensação pela vasoconstricção hipóxica. Mas algumas fibroses são bem rápidas até. São de evolução bem rápida. Então, por via das dúvidas, de novo, saturando acima de 88, 89, tá tudo bem. Agora, conversa e pergunta. Poxa, evolução rápida. Rápida quanto? Gente, rápida do tipo 5 anos. Você pode até pensar em compensar essa hipoxemia. Agora, uma evolução mais lenta, não se preocupa não. Lembrando, gás carbônico mata mais do que hipoxemia. Gás carbônico alto mata mais do que oxigênio baixo. Então, na dúvida, não tem problema ele saturar um pouquinho. Não esquece que falta de ar, o paciente vai sentir aquela por excesso de gás carbônico e não por baixa oxigenação. Professor. Oi. E no caso, também tem a questão que às vezes o oxigênio demais pode provocar telectasia de absorção, né? Sim, lembrando que esses pacientes já não têm um alvéolo que ventila lá essas coisas. Aí você vai, é aquela mesma ideia que a gente tinha conversado antes com a Baby. Você vai e coloca 100% de oxigênio dentro de um alvéolo que não está fazendo troca gasosa. O que vai acontecer é que na hora que ele fechar, o oxigênio que está lá dentro vai sendo consumido, e o oxigênio é muito mais rapidamente absorvido do que o nitrogênio, e aí você colapsa, você tem uma telectasia por absorção. Boa ideia. Só que, de novo, o nitrogênio também é absorvido, tá? Só que numa fase bem mais lenta. Então, quer dizer, a gente precisa do nitrogênio. Também é um motivo para você não dar oxigênio. Imagina, para você não dar muito oxigênio. Boa, bem lembrado, Tari. Como é que vocês estão aí, gente? Dúvidas? Sempre. Sinal que tá funcionando, gente. O dia que vocês saírem daqui 100% falando, tá tudo certo. Não, tá errado. Ou eu não consegui explicar direito, ou vocês não entenderam direito. Não tem como eu ter explicado tudo. Então, a próxima aula a gente vai seguir daqui também. Vai ter mais DPOC, vai ter mais fumante. Eu vou aproveitar o fumante para falar sobre vários pontinhos diferentes, mas eu também vou querer discutir com vocês depois. TEP também, mas a gente vai discutir... como chama? Cor pulmonar, perdão. Cor pulmonar, a gente vai discutir cor pulmonar, a gente vai discutir câncer fora do DPOC, do tabagista, tá? Então tá ótimo, gente. Muito obrigado por hoje. Que bom que vocês vieram. Eu vou encerrando a gravação. Gente, a gente tá com mais de 50, 40, 50